série de mensagens Seja Livre, e a semana passada eu ministrei uma palavra aqui falando sobre o tema, na verdade uma pergunta: o que estão roubando de você? E eu respondi essa pergunta com 3 tópicos, e os 3 tópicos nós trouxemos as seguintes reflexões. Eu gosto sempre de relembrar o que nós fizemos na última semana, para que você grave no seu coração aquilo que nós estamos pregando e ensinando aqui. E como eu sempre digo, nós não fazemos nada aleatório, nós fazemos algo direcionado por Deus, para que você tenha uma vida inspirada através do Espírito Santo, livre e cheia da presença dEle, amém? Nós falamos aqui na semana passada, os 3 tópicos foram, nós estamos numa série de mensagens falando sobre ser livre, sobre ser totalmente livre em todas as áreas, e nós estamos aqui desmascarando alguns ataques que Satanás tenta aprisionar o povo de Deus. E um dos tópicos que nós pregamos ontem foi que Satanás e seus demônios são ladrões espirituais. Ele está tentando roubar o seu relacionamento com Deus. Outro tópico foi que eles são implacáveis. Satanás e seus demônios, eles são implacáveis nos seus ataques. E o último tópico foi que eles são estrategistas. Nós desmascaramos suas estratégias aqui e ensinamos o antídoto contra toda a armadilha e cilada do diabo contra a nossa vida. Eu já quero aqui reforçar para você que nos visita, e até mesmo para você que é membro aqui da nossa casa, que você já sabe disso. Nós aqui na Oxygen, nós não damos ênfase àquilo que Satanás está fazendo, porque nós entendemos que o futuro dele é debaixo dos nossos pés. Nós acreditamos e entendemos isso, é uma promessa da palavra de Deus, mas essa série de mensagens, ela precisa ser pregada para que vocês estejam aptos, atentos e vacinados contra as ciladas do diabo. Amém? Vocês estão entendendo por que nós estamos pregando aqui? E hoje eu quero falar sobre o tema da mensagem, permitindo sem perceber. E eu quero aqui refletir algumas coisas com vocês. Peço que você tenha atenção em tudo que nós iremos dizer aqui, porque eu tenho certeza que se você estiver atento, Deus falará com você, Deus falará ao seu coração, e eu tenho certeza que você não sairá da mesma forma que você entrou aqui. Hoje nós iremos ler o texto, deu um branco aqui, acho que é Romanos capítulo 8, versículo 14. Que diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não tornam vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. É isso que a sua Bíblia e a minha Bíblia diz no capítulo 8 de Romanos. Feche seus olhos por um minuto. Senhor, na autoridade que há em seu nome, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha hoje, no nome de Jesus, tocar a vida dos teus filhos, que eles sejam cheios da sua presença. Senhor, que tudo aquilo que o Senhor quer que eles ouçam, que aquilo que vai libertar a vida deles, que seja ministrado através dessa palavra. Que a tua boa mão esteja sobre a sua igreja. Senhor, que toda a armadilha, tudo aquilo que vem para tirar a atenção do seu povo agora, no nome de Jesus, seja derrubado por terra. Em nome de Jesus, fica à vontade no nosso meio. O Senhor é o supremo pastor dessa casa. Amém. Sabe, eu quero aqui iniciar fazendo algumas perguntas para você. Será que nós, mesmo sendo cristãos, damos permissão a que Satanás venha contra nós em alguma área da nossa vida? É uma pergunta. Será?
Outra pergunta: será que Deus permite que Satanás nos leve à escravidão em alguma área da nossa vida, mesmo ele sendo nosso pai? A primeira verdade que você precisa entender e saber é que Satanás é um ladrão. Satanás é um ladrão e Jesus disse que ele sempre busca entrar por alguma porta, por alguma brecha que nós deixamos aberta. Olha o que o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 nos diz: em verdade lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Hoje a minha oração aqui é que você saia daqui encorajado e cheio do Espírito Santo. Nós iremos falar sobre um tema que aprisiona o povo de Deus muitas vezes, que é o medo. E nós iremos falar sobre isso para que você esteja atento quando Satanás vier tentar contra a sua vida com essa armadilha, você esteja atento para guerrear contra ele. Sabe? E eu quero hoje falar sobre um personagem muito histórico, muito falado na Bíblia, que ele se chama Jó. Jó capítulo 1, versículo 1 ao 3, nos conta o início da história desse homem, aquilo que aquele homem fazia. Eu quero que você acompanhe comigo na projeção através da Bíblia aí no seu celular, ou se você está com a Bíblia física aqui. Jó capítulo 1, versículo 1 ao 3 diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Esse homem era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Jó era um grande empresário daquela época. E a história já nos começa contando tudo o que ele tinha. E nós vimos que realmente era um homem muito rico, como a palavra está nos dizendo, está nos ensinando. E o que acontece na vida de Jó? Tudo ia muito bem na vida dele, e de repente, em um determinado dia, sem que ele entenda, porque Jó até então não havia entendido o que estava acontecendo, ele perde tudo. Através de alguns efeitos da natureza, ele perde seus filhos, suas filhas, seus genros, seus netos, todos que estavam à sua volta. Através de algumas coisas que aconteceram na vida dele, Jó começa a perder tudo. De repente ele perde todos os seus bens. E talvez, se fosse nós no lugar de Jó, um dia, em um determinado momento, talvez nós olharíamos para Deus e diríamos: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Deus, o que eu tenho feito para que isso venha sobre a minha vida? Talvez a minha pergunta e a sua pergunta, talvez você não esteja numa situação igual a de Jó, mas talvez seja uma situação parecida. E talvez você esteja perguntando para si mesmo: o que eu fiz de errado para merecer isso na minha vida muitas vezes? Sabe, além de Jó perder tudo, sabe o que acontece? De repente, do nada, na sequência de todos os fatos, começa a sair a lepra sobre a sua pele. E a história nos conta que enquanto saía aquela lepra, diz que coçava muito. Enquanto Jó coçava aquela lepra, sabe o que ele usava? Ele usava cacos de telha para se coçar, devido à aflição que havia na sua pele. Mas espera aí, esse homem não era um homem íntegro, não era um homem justo, não era um homem que tinha todas as coisas debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder. O homem mais importante do Oriente, passando por essas provações, alguém que agradava o coração de Deus, passando por isso. Sabe, mas quando tudo parecia que estava perdido, ainda no capítulo 3, sabe o que acontece? Tudo estava perdido, perdido filhos, bens e com a doença.
A sua esposa chega nele e diz: Jó, por que você, olha todo o mal que veio sobre a sua vida. Por que você não amaldiçoa esse Deus que você serve e morre de uma vez? Sabe o que Jó disse para ela? Como falas uma louca mulher. Como falas uma louca mulher, você disse isso, porque nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá, o Senhor deu e o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Contudo, a palavra diz que com tudo isso, Jó não peca contra Deus. Mas por que tudo isso acontece? E é por isso que nós iremos pregar essa mensagem hoje. Sabe? E eu quero iniciar essa mensagem fazendo algumas perguntas e respondendo elas. E a Bíblia será muito enfática, ela será, literalmente, ela auto se responderá. Vamos lá. Qual foi a causa de todo o mal que veio sobre a vida de Jó? Será que Deus, por uma simples disputa entre ele e o diabo, permite o diabo tocar Jó? Da mesma forma que muitas vezes, por uma disputa no mundo espiritual, ele permite vir algo sobre a sua vida. Olha o que o texto está dizendo em Jó capítulo 3 e o versículo 25. O que eu temia, Jó dizendo, o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Jó temia e achava que a forma que ele estava fazendo era a forma correta. E acredito, eu no meu íntimo, eu acredito que a forma que ele sacrificava a Deus, a forma que ele fazia as coisas, era realmente a forma correta. Ele estava buscando agradar a Deus, mas no seu subconsciente, nós vamos desvendar esse mistério. Jó capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: os seus filhos, o texto está narrando, os seus filhos, os filhos de Jó, costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos, em favor de cada um deles. Pois pensava, talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era uma prática constante de Jó. E aqui vai a segunda pergunta para você entender o contexto de toda a história. Por que Jó oferecia holocaustos e sacrifícios continuamente a Deus e purificava seus filhos? Era porque os seus filhos já haviam pecado? Será que era isso? Vamos reler o versículo 5. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, os filhos já haviam pecado? Olhem o texto na projeção. Talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Essa era uma prática constante de Jó. Jó oferecia sacrifícios a Deus continuamente e purificava seus filhos por medo. Por medo para que eles não experimentassem o castigo de Deus, caso eles tivessem algum pecado escondido dentro de si. Toda vez que você vai oferecer algo, e aí vem aqui o que eu aprendo com isso, toda vez que você oferecer algo a Deus para negociar com Ele, com a motivação errada, que não seja por amor, Satanás, eu não estou dizendo que ele vai te confrontar, eu estou dizendo que ele pode te confrontar. Ele pode, ele tem legalidade. Por quê? Porque você está tentando fazer uma troca com Deus. Você está tentando fazer uma troca. Era a prática de Jó, eu sacrifico para que o Senhor me guarde de todo mal que possa vir contra a minha casa, contra a minha família.
Sabe uma coisa que eu aprendo? O seu servir e a sua fidelidade a Deus, ela deve ser porque você ama Ele acima de todas as coisas, e não simplesmente porque você tem medo do seu futuro. Deus não quer que você esteja preso a um cabresto, dizendo que você está na casa dele porque você tem medo das consequências de sair. Deus quer que você esteja aqui porque você o ama e faz dele a sua prioridade todos os dias. É isso que o Senhor espera de você. E o que eu aprendi enquanto estava preparando essa mensagem, nossas atitudes devem ser respostas do nosso amor a Deus e não por uma barganha com Ele. Nós não devemos tentar trocar algo com Deus. Eu faço para Deus simplesmente porque eu amo Ele acima de todas as coisas. Eu faço para Deus porque eu amo Ele e eu reconheço que sem Ele, quem sou eu? Sabe, Jó tinha medo do que podia acontecer com ele e sua família, e essa era a motivação do seu coração em servir e sacrificar a Deus. Ele tinha várias qualidades, isso o texto nos deixa claro. Ele era íntegro, ele era justo, ele era um homem temente, ele era um homem que tinha inúmeras qualidades. Só que a motivação do seu coração para sacrificar a Deus estava errada. E talvez você me pergunte aqui agora: pastor, então eu nunca devo ter medo? Não preciso ter medo. Na verdade, o problema é quando você começa a colocar a sua expectativa no medo, pensando naquilo que poderia acontecer. E o medo se torna uma fobia. Sabe, o medo é uma emoção desagradável que o próprio Deus colocou como um instinto dentro de nós. O medo é um instinto dentro do nosso ser. Quer um exemplo? Se eu estou dirigindo por uma rodovia e eu estou andando por essa rodovia e eu saio para ultrapassar, eu tenho que ter a prudência de saber que não vem um carro de frente, certo? O que move isso? O medo de ter uma colisão, de sofrer um acidente. É um medo. Esse medo é bom ou é ruim? Esse medo é bom. Porém, existe algumas formas de termos medo, que é o que eu estou explicando aqui e vou explicar, que talvez deixe de ser um instinto natural e passe a ser um espírito de medo. E ao invés de você viver tudo que Deus planejou e projetou para a sua vida, você passa a se mover através das circunstâncias por medo daquilo que pode acontecer no seu futuro. E é sobre isso que nós estamos falando e iremos falar. Sabe, ter medo faz parte da nossa origem, faz parte do nosso sistema de autodefesa. E quando, a terceira pergunta para essa mensagem é: quando é que o medo vira um problema? Sabe quando que é que o medo vira um problema? Quando ele se torna uma legalidade, quando ele se torna uma porta de acesso para a sua vida, para bloquear você, para você não viver aquilo que Deus planejou para você. Quando uma criança tem medo do escuro, por exemplo, e aqui eu vou tentar desenhar para vocês o que eu estou tentando passar. Quando uma criança tem medo do escuro, quando minha filha tinha medo de ficar sozinha, estava aflita no seu quarto, sabe o que ela fazia? Ela saía do seu quarto e ia até o meu quarto pedir para dormir comigo ou com a mãe dela. Era assim que ela fazia. Sabe o que está acontecendo aqui? A criança, ela é dependente do pai. Ou seja, a criança tem medo de acontecer algo e automaticamente eu me torno dependente do pai. É isso que estava acontecendo. Sabe qual que é o ponto aqui? O medo da criança gera dependência. O medo da criança vai gerar a dependência do pai. Você pode repetir comigo? O medo... Vamos lá, bem bonito. O medo da criança gera dependência. Muito bom. E o medo do adulto?
Quando o adulto vive numa cidade perigosa, o que ele faz? Constrói uma casa no meio de uma avenida. Ele levanta muros, coloca cerca elétrica, contrata o guardinha para vigiar a casa. Não é assim que a gente faz? A gente tenta se proteger de diversas formas. Nós tentamos se proteger. E um adulto, na maioria das vezes, não vai procurar o seu pai porque ele está com medo. Veja se não é a mesma coisa que acontece comigo e com você muitas vezes. O adulto, ele reage tentando se autoproteger. E aí está o problema. O medo do adulto gera independência. O medo do adulto gera independência. Repita comigo. O medo do adulto. Muito bom, ficou bom. Vocês treinaram? Muito bom, é isso mesmo. O medo do adulto gera independência. Sabe o que é o problema disso tudo? Que a independência, ela gera e abre portas desastrosas. Como assim, pastor? Como que a independência pode me causar algum mal? Eu sou o dono do meu próprio nariz, eu faço o que eu quero, eu já sou crescido, tenho mais de 18 anos, tenho as minhas responsabilidades, trabalho de segunda a sexta, pago minhas contas, estou com a minha vida em dia. Qual o problema de eu ser independente? Sabe qual que é o problema? É o mesmo problema de Adão e Eva. Adão e Eva tinham tudo no paraíso. E de repente, num determinado dia, sabe o que acontece? Eles decidem abrir mão de tudo que eles tinham para viverem independentes de Deus. E aqui está um problema. Toda vez que você é independente, você vive longe da presença do Pai. Assim como eu disse sobre o exemplo do pai e da criança e do adulto, assim é a nossa vida. Toda vez que nós estamos independentes, nós corremos para longe do Pai e achamos que nós podemos viver a nossa própria vida. É dessa forma que acontece. Será que tem alguém diferente aqui? Eu acho que não. Inclusive eu me enquadro nesse contexto. Sabe, agora eu quero que você reflita aqui comigo, para você ter uma leve noção do que aconteceu com Adão e Eva. Quem aqui já dobrou o seu joelho para orar? E de repente, você ora e não acontece nada, você não sente nem aquele cheirinho de Deus, sabe? Quando Deus passa e você sente aquele arrepio gostoso. Quem aqui já passou por isso? Eu passo direto. O Senhor me testa, me prova muito nisso. Sabe o que acontece? Imagine Adão e Eva. Eles eram totalmente dependentes de Deus. Falavam com Deus face a face. Estava com Deus constantemente. E do dia para a noite, aquela presença sai deles. E eles se veem sozinhos. Deu para notar? Quando eu e você estamos orando e não sentimos a presença do Espírito Santo, qual que é a nossa reação na maioria das vezes? Meu Deus, o que eu fiz de errado? O que foi, Senhor, que eu te desagradei? Onde é que eu estou pecando? Onde eu estou falhando? Muitas vezes nós temos esse comportamento. Imagina Adão e Eva, ao se verem longe da presença do Pai. E o que acontece comigo, e eu vou dizer isso para você ensinar, para ensinar vocês. Não fique preocupado se você não sentir a presença de Deus. Pastor, que loucura é essa que você está me dizendo? Sim, você tem que crer que Ele está com você. Você tem que ter convicção que independente se você sentiu Ele ou não, Ele está contigo. Você está buscando a sua presença, não porque você está sentindo, porque você está vendo, mas porque você crê que o Pai e o Espírito Santo está contigo. Amém? Mas não se acostume a ficar sem sentir a presença dele também. É um outro conselho. Se realmente por muito tempo você está buscando a Deus e não sente a sua presença, faça uma autorreflexão. Se você não precisa se consertar diante do Pai.
Mas por vezes, vou frisar muito isso aqui, por vezes você vai dobrar os seus joelhos e você não vai sentir a presença dele. Não vai sentir. Comigo acontece muito isso. Contei essa experiência. Não está no contexto da mensagem, mas eu vou usar ela aqui, para ficar mais claro para você. Contei essa experiência essa semana atendendo um casal. E o que acontece? Muitas vezes eu levanto na madrugada, levanto mais cedo, buscar a Deus, a sua presença. E muitas vezes eu não sinto a sua presença ali. Não sinto a presença de Deus na madrugada. Muitas vezes já aconteceu isso comigo, Guilherme. Muitas, inúmeras. Só que eu tenho certeza que o Senhor está me ouvindo. Porque Ele me prometeu um dia na sua palavra. A palavra dele é uma promessa para mim. E sabe o que acontece? Por mais que eu não sinto Ele na madrugada, eu fico bem chateado. Por mais que eu não sinto Ele na hora que eu estou orando, eu fico bastante triste. Mas quando eu menos espero, de repente Ele toca a minha vida e começa a falar coisas que nem mesmo eu poderia imaginar no meu coração. Saiba que você também tem esse acesso. Você é filho da mesma forma que eu também sou filho. Basta você estar disponível e atento à sua voz. Atento à voz daquele que quer falar com você todos os dias. Quem está entendendo a mensagem? Vamos voltar para o nosso contexto aqui. Estava falando de Adão e Eva. Sabe o que aconteceu após essa separação? Alguns estudiosos dizem que eles, inclusive, passaram por uma fase de depressão profunda, vivendo em cavernas. Por que isso, pastor? Porque eles não aceitavam viver longe da presença do Criador e do Pai. Como deve ter sido difícil para eles. Assim como é difícil para nós quando não sentimos a presença dEle. Sabe? Toda vez, guarde isso no seu coração. Toda vez que você comer o fruto da independência, você colherá e comerá o fruto amargo das consequências. Toda vez que você achar que você é crescidinho demais, que você não precisa depender de Deus, você colherá o fruto dessas consequências por caminhar longe da presença do Pai. E o quarto ponto dessa mensagem, a quarta pergunta é: por que então Satanás pediu para tocar em Jó? E o porquê Deus, como Pai, permitiu? De repente, Deus está no seu trono e começa a vir os anjos se apresentar diante dele. E no meio deles está um intruso, Satanás. E o Senhor já aproveita aquele momento para honrar a vida de Jó. E ele fala para Satanás assim: Satanás, tenho observado meu servo Jó, homem íntegro, justo, busca fazer o bem, teme a Deus, todas as coisas ele consagra a mim. Sabe qual foi a resposta de Satanás para Deus? Todas as coisas, também, o Senhor provê todas as coisas para ele. Abençoa a vida dele de todas as formas. Ele é o homem mais importante de toda a terra. Sabe o que acontece? Satanás fala para Deus: Senhor, se você experimentar tocar em tudo que ele tem, inclusive nele, eu duvido se ele não vai te negar. Por isso que eu já iniciei essa mensagem pincelando a história, porque você já sabe o final, que ele não murmurou. Contudo, ele glorificou o nome do Senhor. E o versículo 12 vai nos dizer assim, de Jó capítulo 3. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Ou seja, Satanás conseguiu aquilo que ele queria. Porém, Deus não precisou entregar tudo de Jó nas mãos de Satanás. Jó já havia aberto uma legalidade no mundo espiritual, uma porta aberta, quando ele tentou barganhar com Deus, sacrificando para que ninguém da sua família perecesse. Eu faço
e eu serei protegido. Eu sacrifico e nada virá contra a minha vida. Eu sirvo na igreja e nada poderá me atingir. Eu busco a Deus todos os dias e nada vai vir contra a minha vida. Meu querido, não é um parque de diversões isso. Se você fizer por amor, o Senhor vai te proteger por amor. Se você fizer por uma troca, você abre uma porta no mundo espiritual para que Satanás faça a mesma coisa. Em nome de Jesus, que ele não faça e não tenha autoridade sobre a sua vida, mas que você esteja vigilante e atento para todos os sinais que nós estamos ensinando aqui. O porquê você está servindo a Deus, o porquê você está fazendo para agradar a Deus. O problema de Jó não era como ele estava fazendo, o problema de Jó era o porquê ele estava fazendo. O problema de Jó era o porquê ele estava fazendo. E é essa pergunta de Deus para você hoje: por que você está servindo a Deus? Simplesmente para ser abençoado, simplesmente para ser protegido, simplesmente para Deus abrir as portas na sua vida e você ser muito próspero? Ou você serve a Deus porque você reconhece que sem Ele, quem seria você? Ou você serve a Deus entendendo que o Senhor te chamou para algo muito maior do que você pode imaginar? Qual é a sua expectativa? Qual é? Por que você está servindo a Deus? Essa é a pergunta hoje. Sabe, muitas vezes nós servimos a Deus, viemos à igreja, todos os domingos, levantamos nossa mão, costumo dizer isso aqui. Até oramos durante a semana e achamos que está tudo bem. Só que muitas vezes aquilo que está no nosso coração, aquilo que está dentro do nosso interior está longe do Pai. Quero contar uma coisa para você. Você pode até forçar um choro. Você pode até fazer cara de choro na presença de Deus. Você pode até usar palavras lindas na presença dele. Mas não é isso que vai conquistar o coração do Pai. O que vai conquistar o coração do Pai é a sua sinceridade lá no seu secreto. Quando ninguém está te vendo. Quando ninguém está olhando para o seu coração, ninguém está olhando para você, você está rendido, despido diante da presença de Deus e diz para o Senhor: Senhor, eis-me aqui com tudo que eu sou, Senhor, eu não sou nada. Que esse seja o sentimento que tenha sobre a sua vida hoje. Não um sentimento de troca, mas um sentimento de amor. Não um sentimento de medo, que eu vou fazer isso para Deus, eu vou devolver os dízimos a Deus e eu vou estar protegido de todas as maldições da minha vida. Não faça isso. Devolva aquilo que é de Deus, porque você ama Ele acima de todas as coisas. Faça para Deus, porque você não pode viver sem Ele. Vocês estão entendendo a mensagem hoje? Sabe? Por isso que o tema da mensagem hoje é permitindo sem perceber. Porque muitas vezes você nem está percebendo por que você está servindo a Deus. Você nem está percebendo por que você está fazendo. E você está dando legalidade e acesso para que muitas vezes o inimigo venha contra a sua vida. Uma porta que está aberta em você. Hoje é uma mensagem de reflexão e uma mensagem de libertação, para que você esteja livre das amarras do medo de uma vez por todas. Talvez o seu medo seja colher as consequências de algo que você fez no passado. Mas Jesus Cristo de Nazaré, Ele já morreu por você, pelos seus pecados, para te dar a liberdade eterna, para te fazer livre de uma vez por todas,
para te fazer filho amado, Ele te chamou para ser filho. Ele não te chamou para estar escondido com medo, Ele te chamou para te colocar num lugar que você esteja firme, num lugar onde você vai honrar o seu nome, o nome de Jesus, através da decisão de você se tornar filho um dia. Deus não te deu um espírito de medo. E o medo desenfreado, você sabia que é um espírito? Eu já dei uma pincelada aqui. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz assim, pois Deus não te deu um espírito de covardia, não te deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ei, quantas pessoas estão no nosso meio desequilibradas, sabe por quê? Porque não tem uma vida muitas vezes rendida aos pés de Jesus. Porque muitas vezes, ao invés de começar os seus dias rendidos a Jesus, sabe onde você vai começar o seu dia? No celular, muitas vezes, buscando algo que vai satisfazer a sua alma. Mas eu tenho algo para te dizer hoje, eu tenho um recado da parte de Deus para você hoje. O único que pode satisfazer os desejos da sua alma se chama Jesus, se chama Espírito Santo. Aleluia! Eu sinto um poder de Deus aqui muito forte hoje. Aleluia! Ele está passeando no meio dessa igreja. Obrigado, Jesus. Sabe, Deus te deu um espírito de poder, amor e equilíbrio, e esse espírito é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te dá esse equilíbrio, te dá essa autoridade, faz você vencer na sua vida, é o próprio Espírito Santo. Olha o que 1 João capítulo 4, versículo 18, nos diz: no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo que supõe castigo. O medo já é uma pressão, muitas vezes você está com medo de sofrer um castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Olha o que o texto está dizendo, o medo traz uma punição. O que aconteceu e o que aconteceu na vida de Jó? Por medo, ele sacrificava. Jó, capítulo 3, versículo 24, 25, diz assim, para ficar claro para você, o porquê que Jó estava sacrificando a Deus, e o porquê que eu estou ensinando isso a você. Jó, capítulo 3, versículo 24 e 25, diz assim: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Eu nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. O próprio Jó confessando seu pecado. Quando você se move pelo medo, você pode ter consequências irreparáveis. Se mover por medo é impedir a Deus de completar os propósitos dele na sua vida. Não se mova pelo medo. Nós cantamos aqui: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar vermelho. Abriu o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou. Eu sou livre e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Seja livre dessas amarras que te prende hoje. Seja livre na autoridade do nome de Jesus. Viva uma nova vida, livre dos impedimentos, livre daquilo que te prende. Aleluia. Sabe de uma coisa? O medo, ele pode ser controlado e dominado. Sabe por quê? Porque o medo está na nossa mente e não no nosso coração. Uma vez que você reconheceu Jesus, o espírito do medo muitas vezes ataca a sua mente, mas ele não consegue acessar o coração. Você sabe por quê? Porque no coração está a fé, em nosso espírito. Por isso a fé
pode dominar sobre o medo. A fé pode dominar sobre o medo. Tudo que você precisa já está em você e com você, meu irmão. Tudo que você precisa já está dentro de você. Deus, quando te chamou para ser filho, Ele plantou o doce Espírito sobre a sua vida. Ele te entregou o Consolador, que o próprio Jesus ensinou e nos mostrou que Ele viria. E através desse Consolador, você tem vida, vida com abundante. Você pode ser livre das algemas que te prendem e prenderão um dia. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 17 nos diz: pois vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual nós clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha em nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Eu não sei se você percebeu, mas isso é uma promessa para a minha e para a sua vida. Se você está sofrendo por amor de Cristo, se você está sofrendo uma perseguição, porque você é cristão, porque você está na igreja, ei, da mesma forma que você está sofrendo, o Senhor te promete em colocar num lugar onde Ele mesmo vai glorificar você. Onde Ele mesmo vai te colocar num lugar de destaque, onde Ele mesmo vai fazer algo por você, que você com as suas próprias mãos e as suas próprias forças, você não conseguiria fazer. Sabe o que eu vejo? Pessoas caminhando 10, 20 anos em um único ano. Eu vejo pessoas cheias e empoderadas. Essa palavra é para você, levante uma de suas mãos. Eu vejo pessoas dentro dessa casa, dentro dessa igreja, pessoas empoderadas, pessoas que avançam, pessoas que não retrocedem, pessoas que estão cheias da presença do Espírito Santo. É isso que eu vejo. Se você crer nessa palavra, levante um brado de glória a Jesus aí. Receba, porque o Senhor está falando com você. Aleluia. Satanás sempre irá tentar te prender colocando a motivação errada no seu coração, mas a sua herança é ser filho. A sua herança é ser filho. Ser filho é ser herdeiro. O herdeiro herda aquilo que é do pai. E muitas vezes eu e você já se esquecemos que Jesus deu a autoridade não só para o pastor. Jesus deu a autoridade para você, para pisar sobre serpentes, para pisar sobre escorpiões, para fazer você mais do que vencedor naquele que morreu por você. Glória a Deus. Aleluia. Sinto Deus muito forte aqui hoje. E qual é o antídoto para o medo, pastor? Sabe qual é o antídoto para o medo? O antídoto para o medo é a fé para todo o espírito de medo. A fé é o antídoto para o espírito de medo. Pastor, mas como eu aumento a minha fé? O que eu faço? Não existe outra receita, meu amigo. Não existe outra receita, minha amiga. Sabe por quê? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, ela diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Sabe o que você está fazendo aqui hoje? Ouvindo uma palavra de fé como essa, uma palavra de libertação, você está aumentando a sua fé. Mas que isso não seja só aqui, lá na sua casa. Abra a palavra de Deus. Deus quer falar com você todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aleluia. A palavra de Deus diz que tudo que foi criado, tudo que vemos,
foi criado por aquilo que nós não enxergamos. Pela fé, tudo o que se vê foi criado daquilo que não se vê. Meu Deus, simplesmente pela palavra lançada pelo nosso Deus. Se Ele fez isso para criar um universo, para criar um mundo, para que nós habitássemos nele, imagina o que Ele não pode fazer sobre a sua vida. Imagine se Ele não pode te fazer liberto de uma vez por todas desse vício que te prende. Se Ele não pode te fazer liberto de uma vez por todas desse medo que faz você não levantar dessa cadeira e fazer algo relevante para Ele. Por mais que eu ame Jesus, eu não consigo sair do meu lugar, pastor. Tome uma decisão hoje. Tome uma decisão hoje de fazer algo diferente para Deus. Amar Ele sobre todas as coisas. E eu vou dizer algo para essa igreja aqui. Nós estamos falando para você não se mover. Para você não se mover pelo medo, mas se mover pelo amor. E vai ter dias que você vai olhar para o seu coração e vai falar assim: parece que eu não amo mais a Deus. Parece que Satanás vai tentar te enganar com isso. Eu não estou amando Deus, parece que eu estou tão longe. Mas eu tenho um recado para você. Eu tenho um relacionamento com a minha esposa. E eu decido amar ela todos os dias. Eu decido cuidar dela todos os dias. Eu decido fazer aquilo que ela gosta todos os dias. O amor não é um sentimento, o amor é uma decisão. Você decide amar a Deus. Independente do que aconteça na minha vida, continuo te amando, Senhor. Independente do que venha contra mim, assim como Jó, eu estou no chão, continuo te amando. Eu que estou no alto da montanha, continuo te amando, Senhor. Independente daquilo que aconteça. Grave isso no seu coração. O amor sempre vai ser uma decisão. O amor sempre vai ser uma decisão. Jó, antes de viver tudo aquilo que ele viveu, ele viu aquilo dentro dele. Ele foi guiado pelo medo. Sabe o que eu aprendo? Antes de ser curado em meu corpo, eu sou curado no meu espírito. Sabe por quê? Antes de acontecer no nosso mundo físico, já aconteceu no mundo espiritual. Antes de acontecer aqui para nós estarmos palpáveis no mundo espiritual, já é uma realidade. Por isso, quando eu lanço uma palavra daqui desse púlpito, daqui desse altar, não é palco, é altar. Altar, porque tem pessoas que estão consagrando as suas vidas aqui. Quando eu lanço uma palavra desse altar, receba ela. Porque é Deus cuidando da sua vida, tendo o cuidado necessário com você. Você quer um exemplo de como as coisas acontecem? Vou trazer para o nosso mundo físico. Quando algo no mundo espiritual já aconteceu e de repente ele vira realidade no mundo natural. Sabe aquela poltrona bonita que você tem na sua casa? Sabe aquela sala bonita, aquela casa bonita que você tem? Antes da poltrona, eu vou usar o exemplo da poltrona. Antes da poltrona ser madeira, pano e almofada, ela foi a ideia de alguém. Ela nasceu na mente de alguém e alguém pôde projetar ela. E é assim que Deus faz com você. Ele planta algo dentro do seu coração. E quando Deus planta algo dentro de você, Satanás vai vir contra a sua vida, tentando te bloquear e te parar com medo. Mas na autoridade do nome de Jesus, na autoridade que há no nome de Jesus, seja livre hoje das amarras do medo. Seja livre das amarras de vencer e avançar em Cristo. Seja livre das amarras de ficar preso em algo que Deus não tem para você. Seja livre. O Senhor já projetou o seu futuro. O Senhor já projetou aquilo que Ele quer para a sua vida. Sabe o que fica claro para mim? Antes de existir na nossa realidade, existe na nossa mente. Sabe qual que é o tesouro dessa mensagem?
Antes que algo aconteça na sua vida, já aconteceu dentro de você, na sua mente, no seu coração. Sabe aquele sonho que muitas vezes Deus planta dentro de você e você não sabe se é de você ou se é do Senhor? Não vou dizer todas, mas inúmeras vezes é o próprio Deus plantando isso dentro do seu coração. Principalmente quando Deus te chama para um ministério. Principalmente quando Deus te chama para fazer algo relevante para Ele. Aguarde o tempo certo, Deus cumprirá os desejos do seu coração. Aguarde no tempo certo e regue as sementes que estão plantadas e Deus fará germinar no tempo certo. É assim que é a palavra. Sabe, antes de você ver aqui fora isso tudo acontecer, você precisa olhar com os olhos da fé dentro de você. Antes de você ver tudo que vai acontecer com você, você precisa se enxergar lá. Você precisa se enxergar fazendo algo relevante para Deus. Você precisa se enxergar amando Deus acima desse pecado que tanto te incomoda. Você precisa se enxergar estando debaixo da boa mão do Senhor todos os dias. Sabe? E hoje é o dia de você se livrar de uma vez por todas dessas amarras do medo, daquilo que te prende. E eu quero que você levante uma de suas mãos agora. O medo não vai tirar mais a sua paz. As amarras do medo, aquilo que muitas vezes te impediu de avançar, de viver algo extraordinário em Deus, não vai mais bloquear a sua vida. Sabe por quê? Porque em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos teus pés. Debaixo dos teus pés. O Deus da paz fará isso. E todas as amarras que te prendem um dia serão só a lembrança de um passado que você poderá usar para que pessoas também sejam livres. Pode baixar as suas mãos. Jó, um homem temente a Deus, foi testado no seu coração, alinhado à sua fé. Deus alinhou a fé de Jó, alinhou suas expectativas. E durante 42 capítulos do livro de Jó, Deus fala com Jó, usa pessoas para falar com Jó. Jó é alinhado à sua expectativa ao Todo-Poderoso. E por fim, Jó finaliza o seu livro dizendo, Jó 42:5. Isso que é interessante. A Bíblia é tão linda, tão pura. A Bíblia, ela mostra as mazelas do homem, mas mostra como que Deus restaura a sua sorte também. Talvez seja essa a sua história hoje. Deus quer restaurar a sua sorte. Jó 42:5 diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe o que está acontecendo aqui, igreja? Antes falavam que existia um Deus Todo-Poderoso para Jó, mas depois dessa experiência, depois dessa turbulência, depois desse mar revolto, depois disso tudo que aconteceu na vida de Jó, de repente ele entende e enxerga o próprio Deus. Sabe o que é a palavra de Deus para você hoje? Não se deixe estar preso. Não se deixe estar preso. O Senhor tem uma luz lá no fim do túnel para você. Ele é a luz. Não é que tem uma luz. Ele é a luz. Ele é a luz nesse fim do túnel. Sabe, hoje é dia e a única coisa que o Pai quer de você hoje, sabe o que é? É que você seja dependente dele. Que a sua dependência seja 100% dele. E hoje é a oportunidade de você correr para o colo dele, depositar a sua vida, seus problemas, aquilo que te prende no colo dele. E eu vou te contar uma novidade. Sabe o que vai acontecer? Ele vai resolver do jeito dele. Não tente resolver do seu jeito. Deixe que ele resolve. Deixe que ele coloque a mão onde você não é para colocar, meu querido. Deixe que ele faça aquilo que você está tentando fazer.
Tire a sua mão, saia de cena. Quando você sair de cena, sabe o que vai acontecer? A boa mão do Senhor vai começar a agir. A boa mão do Senhor irá começar a fazer aquilo que você não conseguiria fazer por você mesmo. E hoje é a oportunidade, talvez, para você que não conhece Jesus. Preguei toda essa mensagem, talvez hoje você está muito distante dos caminhos do Senhor. E hoje é uma oportunidade de você se entregar a Ele de uma vez por todas. Feche seus olhos por um minuto.